E depois de falarmos de dor, o assunto ainda é saúde. Mesmo com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, 70% dos óbitos registrados no país ainda estão relacionados ao infarto, ao derrame e à insuficiência cardíaca. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 300 mil pessoas morrem por esses males, só aqui no Brasil. É muita gente, hein? Muita gente, 300 mil pessoas. Bom, para falar sobre a prevenção dessas doenças, a gente recebe hoje no estúdio o médico Antônio Cláudio Amaral Baruzzi, chefe da UTI do Hospital Total Cor, aqui de São Paulo. Doutor, muito bem-vindo ao Link Record News. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Kleber. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado por aceitar nosso convite. É um Muito prazer obrigado receber. pela oportunidade. Doutor, quais são os sintomas, quais são os sinais que merecem atenção da população assim que eles surgem ali e pedem realmente um estudo, um acompanhamento médico? Lidiane, é o seguinte, a população tem que estar ciente de que essa doença é aquela que mais mata no mundo moderno. O Kleber acabou de citar que 300 mil brasileiros vão a óbito anualmente. Isso significa um óbito praticamente a cada 2 minutos. Mas que doença é essa que nos mata, que tira nossas vidas, né? Essa doença, a primeira delas é o infarto do coração. Por que a pessoa tem o infarto? O infarto é decorrente de uma obstrução de uma artéria coronária. Nós temos 3 artérias principais. Uma dessas artérias entope agudamente. O coração fica sem receber sangue naqueles minutos. E o coração, ele não resiste a isso, ele pode fibrilar e evoluir com parada cardíaca. Se nós conseguirmos voltar um pouco no tempo, a pergunta é, por que essa artéria fechou e entupiu? Isso é gordura, é colesterol que vai depositando ao longo das décadas. Essa artéria vai obstruindo progressivamente, paulatinamente. E os sintomas poderão aí surgir antes que a pessoa tenha um infarto. Por exemplo, um sintoma muito comum é o cansaço, que não existia antes das minhas atividades. Não quer dizer pelo fato de eu estar um pouco mais cansado de fazer minha caminhada, minhas atividades, eu estou com a artéria querendo fechar. Mas é um sintoma que chama atenção. O sujeito que sobe uma escada ou caminha próximo à sua moradia e começa a ter falta de ar, suor frio, uma sensação de peso, aperto no peito. Às vezes essa sensação vai para o queixo, pode ir para os ombros. Então são sintomas que poderão sugerir que esse sujeito está prestes a ter um entupimento da artéria coronária. Aquela história, doutor, do formigamento no braço esquerdo, a dor no peito, podem ser porque muitas vezes confunde as pessoas, né? Confunde. O formigamento, geralmente é por algum problema neurológico do ponto de vista da coluna cervical. Entendi. Qualquer compressão aqui do nervo que sai da coluna cervical pode dar esse sintoma de formigamento. De qualquer forma, vale a pena sempre ir ao pronto-socorro e procurar um serviço de saúde para esclarecer, porque às vezes o sujeito pode ter um formigamento, mas, na verdade, um princípio de infarto pode estar querendo começar a aparecer, né? Por falar em princípio de infarto, uma coisa que é muito comum e a gente percebe bastante é a comparação desses sintomas que levam uma pessoa a infartar com problemas digestivos. Verdade. Então, as pessoas às vezes estão com refluxo, gastrite, esofagite e os sintomas são muito parecidos. Como é que a gente pode ter aquele termômetro de, não, isso realmente merece uma atenção especial, preciso ir a um cardiologista ou então a algum especialista que cuide dessa parte digestiva? A orientação que eu daria ao público é o seguinte, nunca menospreze o seu sintoma. Na dúvida, procure o seu médico. Todos os dias nós temos atendidos pacientes dos pronto-socorros com queixa de dor epigástrica que passa por uma gastrite, o sujeito às vezes faz uso de derivados alcoólicos, muito café, isso pode dar gastrite e a desculpa é essa, não é alguma coisa que eu comi que me fez mal. Exato. Mas pode ser o primeiro sintoma, assim, de que o infarto está prestes a começar. Então, na dúvida, procure um serviço médico, não fique em casa achando que isso vai passar, porque o atendimento precoce do infarto é o que salva vidas. Doutor, o senhor falou de uma questão, e aí é que entra nesse detalhe do atendimento precoce. Você falou de uma questão muito importante, que o infarto ocorre em geral por causa do entupimento da via coronária em geral, né? Correto. Me parece que a alimentação tem tudo a ver com o estilo de vida. Mas muita gente diz, aquela pessoa teve infarto porque passa muita raiva, passa muito nervoso. Até que ponto, de fato, uma pessoa mais agitada, o nervoso pode levar alguém a infartar? Quando nós falamos nesse assunto, eu percebo que um fica olhando para o outro e vê, será que eu sou um cara que estou... Aqui os câmeras, todo mundo, será que eu posso infartar? Então, tem coisas importantes e simples que nós temos que aderir. Ou seja, a prática da boa saúde. E não há nenhum segredo, não há nada, nenhum mistério. Primeiro, fumar é um dos principais venenos para o nosso organismo. Olha aí.
O cigarro, quando a gente inala aquela fumaça quente, ela é absorvida pelos pulmões, cai na circulação e isso estraga nossas artérias. Mesmo quem fuma de forma passiva, ou seja, também? Passiva. Olha aí. Se eu ficar no ambiente 4 horas e as pessoas estão fumando, eu fumo 2 cigarros por tabela. Que coisa. Mesmo em ambiente de trabalho, em ambiente domiciliar, pais que fumam, as crianças estão fumando por tabela. Isso é um risco, a doença aterosclerótica começa a acelerar para todos nós, inclusive para o fumante passivo. Então, parar de fumar é uma coisa fundamental. O segundo ponto é evitar o uso indiscriminado de gordura animal. A gordura animal, nós chamamos de gorduras saturadas, diferente da gordura vegetal, que são as insaturadas. As gorduras saturadas, ou seja, onde tem essa gordura? Carne. Não é isso? Aquele que gosta de uma churrascaria no domingo, churrascaria no domingo, tá certo? Muito cuidado, não é que está proibido, não podemos encarar também o colesterol ruim, a gordura saturada, como um veneno, mas tudo tem que ser feito com muita moderação. Se eu posso deixar um bife, por exemplo, bem frito, bem assado, queimando aquela gordura toda, ingerir mais a parte proteica da carne mesmo, né? Isso é proteína, isso faz bem. Claro que um pouco de gordura sempre vem junto. Mas eu posso tirar essa gordura, porque esse excesso nós absorvemos e para onde vai? Elas vão depositando nas nossas artérias e eu corro o risco de se depositar nas artérias coronárias no futuro de ter um infarto. Mas não é só um infarto, Kleber. É também um acidente vascular cerebral. A gordura entope as artérias do cérebro. Eu posso também estar em risco de ter o tal do AVC, hoje bastante conhecido. A gordura também ataca a aorta, eu posso desenvolver aneurisma da aorta abdominal. Eu posso desenvolver insuficiência vascular periférica. Eu tenho dor, porque o sangue não chega nas artérias como se deve, porque elas passam a ficar entupidas ou semi-entupidas. Então, baixar a quantidade de gordura animal é um grande passo e não está longe de nenhum de nós. Uma alimentação saudável, né? Saudável. Outra questão, exercício físico. Se todo dia eu caminhar durante 30 minutos, um passo um pouco mais acelerado, isso é buscar saúde. Então, não preciso ir atrás de academias sofisticadas. Basta eu caminhar 30 minutos no meu próprio bairro, onde eu moro, na praça em frente da minha casa. Então, são situações Uma simples. caminhadinha no quarteirão, 30 minutinhos já ajuda todo dia. Com certeza. Que legal, com doutor. certeza. São coisas simples que não precisam exatamente, não demandam muito esforço e que podem deixar a sua saúde em dia. Então, prestem muita atenção nessas dicas preciosas aqui que o doutor Antônio nos passou. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação do senhor. Muito obrigado a todos. Espero que o senhor não tenha tantos atendimentos assim depois das nossas dicas aqui e a população realmente siga. E se tiver que sejam atendimentos para o bem, para se precaver. Rápido. Exatamente. É verdade. Obrigado, doutora. Muito Muito obrigada obrigado. pela Muito obrigado. participação.